passou por ele, joga para o goleiro, vai marcar. Brasil! Mas justamente porque o Brasil impediu que eles aparecessem. O Drogba foi o gol e mais nada. Mas eles sofrem também com o que a gente sofreu, né? O Eboe, por exemplo, ele vem numa temporada, ele vem sendo reserva no Arsenal, né? Ele não está sendo muito utilizado, porque eles estão usando lá o Sanhá na direita, tem mais o Fábricas que joga pelo meio apoiando o Sanhá, e o Eboe, ele ficou mais na reserva e ele vem com falta de ritmo também na lateral. Nós vamos procurar, Jonathan, nós vamos achar, Joel, nós vamos achar inúmeros motivos para justificar aqui a falta desse algo mais, não só da Costa do Marfim, mas de todas as seleções africanas de uma forma geral, né? Porque acaba a Copa, começa a Copa e a gente sempre tem uma seleção africana que chama a atenção. Outrora foi a seleção de Gana, passamos pela seleção da Nigéria, Camarões e assim por diante. Mas eu repito, quando chega na hora H, parece que amarelam, que, sabe, existe respeito em demasia pelas demais seleções, principalmente quando se pega uma seleção de tradição pela frente, como foi o caso da Costa do Marfim hoje, que teve pela frente a seleção mais vitoriosa da história das Copas, que é a seleção brasileira. Mas você acha que a seleção do Marfim respeitou o Brasil hoje? Respeitou a partir do segundo tempo. No primeiro tempo, no primeiro tempo não. No primeiro tempo não. Eu acho que respeitou, porque vejam agora, nós estamos aí no lance 4, a Costa do Marfim só foi atacar o Brasil aos 36 minutos do segundo tempo. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Não, aí ainda é o primeiro tempo, né? É, o primeiro tempo. Ainda é o primeiro tempo. Então, na realidade o que aconteceu? Eles trabalharam muito a bola, Joel, tiveram o domínio do campo de jogo. Foi o lance mais perigoso. Eles foram um pouco incisivos, foram um pouco objetivos, essa que é a verdade, principalmente sentindo a falta de mobilidade do seu principal jogador, que é o Didier Drogba. Mas aí que é a diferença do futebol brasileiro e dos demais futebol. Se veja bem, se a Costa do Marfim vai com tudo, vai tentar trocar a bola rápida e erra o passe, o que acontece? O contragolpe do Brasil mata o jogo. Então na verdade, eles tinham a preocupação de não errar o passe. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que é que a Costa do Marfim não manteve o mesmo ritmo do primeiro tempo? Porque arrefeceu, essa que é a verdade. Pisou no freio, né? Sim. A gente viu um ritmo alucinante, uma marcação forte, saíram perdendo, 1-0, continuaram com personalidade, fustigando, tentando encurralar o Brasil no seu campo de defesa, mas na segunda etapa, muito da qualidade que o Brasil conseguiu colocar em prática, muito da evolução tática da seleção brasileira dentro de campo, se deve também à falta de ousadia dos marfinenses. Bom, agora eu tenho aqui mais um corneteiro de plantão, Ednelson, que é da Federação Ponta Grossense de Futebol Virtual. Ednelson, você acha que o Drogba e o Kaká, qual deles estava com mais medo de jogar hoje, de se machucar? Acho que os dois estavam com medo de se machucar, né? Tava com medo. Você que é um ótimo jogador no videogame, quem que você prefere, Kaká ou Drogba? No jogo, o Kaká é melhor que o Drogba. Prefere o Kaká. E que no jogo. De verdade, os dois não estavam jogando nada hoje. Não estão jogando nada. Hoje não. O Kaká só queria brigar hoje. Pra você... Só queria brigar hoje. Então saísse desse lugar para outro. Por que fazer papelão pro Brasil inteiro aí? Então, pra tirar o Kaká do sério, a gente difícil, entende, a gente entende a situação do Kaká, a gente entende porque é o seguinte, os caras apanharam pra caramba no segundo tempo, né? Eles abriram a caixa de ferramentas, desceram o sarrafo, a resenha foi forte no que resenha é? Aliás, a arbitragem foi ruim. Ele tentou controlar, olha lá o lance lá. Ali ele encenou, o Kaká colocou o cotovelo no peito dele, ele malandramente, inteligentemente, como sabia que o Kaká já tinha o cartão amarelo, encenou, colocou a mão no rosto, ficou aquela confusão toda ali, a turma do deixa disso tentando acalmar os ânimos ali, mas não houve jeito, né? O árbitro não tinha outra alternativa a não ser expulsar o Kaká. Mas só aconteceu, o jogo descambou, por quê? Porque a arbitragem não tomou pulso no começo. E também, Ednelson, você não acha que o Dunga deveria ter tirado o Kaká quando o Brasil fez o terceiro gol? Ele tira o Kaká, vamos preservar aqui nosso meio campo. Com certeza, até porque ele ainda não está 100%. Então por que ele não tirou o Kaká e não fez a substituição antes? Tivesse feito antes, né? Não precisava terminar o jogo com 10 jogadores, ter feito aquele papelão. E eu passo uma observação, Jonathan, em cima do que vocês dois falaram ainda há pouco, não sei se o Joel concorda comigo. Não, eu acho até que não era para tirar o Kaká quando o Brasil fez o terceiro gol. Quando o Kaká recebeu o cartão amarelo e deu mostras de que não estava equilibrado emocionalmente, ali o Dunga deveria ter tirado o Kaká de campo. Faltou um pouco mais de experiência para o Dunga, um pouco mais de visão de jogo para o Dunga, para principalmente preservar o seu principal jogador. Eu concordo, até porque nesta Copa do Mundo, 2 cartões amarelos já está fora.
já é suspenso automaticamente. Então, teve vários exemplos nessa Copa do Mundo que no primeiro cartão amarelo os técnicos tiraram para os seus jogadores. E o Dunga deveria fazer o mesmo também. Agora, foi uma expulsão que pode vir a nos mostrar uma verdade já a partir do jogo contra Portugal. Porque muito se fala que o Brasil não tem um substituto para o Kaká. E agora? Quem sabe a grande oportunidade? E quem será? Eu aposto aqui particularmente que ele faça o quê? Que ele recue, que ele puxe o Robinho para o meio campo e entre com o Nilmar. É interessante vocês falarem nisso, daqui a pouquinho. Vamos tocar nesse assunto que o meio campo vai ficar desfalcado. Do Robinho no meio. Ednelson, você faz parte de 190 milhões de treinadores dessa seleção e agora eu quero que você dê sua cornetada final aqui. Por favor, La Vuvuzela. Salva de palmas! Salva de palmas pra ele! O cara é bom! Você mete a boca na corneta como poucos, parabéns! Tá lá, ó, Ednelson participando. Bom, depois do gol do Brasil, a Costa do Marfim atacou, fomos para o intervalo e o que a gente viu foi uma volta triunfal da seleção e um dos belos gols dessa Copa do Mundo. Vamos pro lance 5, gol do Luiz Fabiano, a mão de Deus, ajudando nós. O lance foi irregular 2 vezes, né? Na primeira, quando ele foi deu um tapa na bola, foi um golaço, foi o golaço mais irregular que eu já vi na vida. O gol da Copa. O golaço mais irregular que eu já vi na vida, né? O gol da Copa. Ele primeiro dá um tapinha na bola pra tirar do adversário e depois ele ajeita no braço, mata no peito e estupa a rede. Maradona perdeu a mão de Deus. Perdeu. O do Maradona é de Deus, e o nosso? Mas eu digo assim, eu acho que nós poderíamos pensar da seguinte maneira: o segundo tempo poderia ter sido bem melhor. O que eu quero dizer com bem melhor, muito mais disputado, né? A seleção brasileira, num determinado momento do jogo, ela deixou de forçar o ritmo, exatamente pensando em se poupar o confronto contra Portugal, o primeiro lugar do grupo, que a gente não sabe o resultado do jogo de amanhã, né? O jogo entre Portugal e Coreia do Norte, muito provavelmente Portugal vença o jogo e aí vão decidir o primeiro lugar. Joel, o Luiz Fabiano tomou café Lontrinha, né? Genialidade, estava muito inteligente, olha, né? Eu não tenho dúvidas que a cafeína do café Lontrinha acordou o Luiz Fabiano. Tava muito esperto ali. Ele havia prometido que faria, né? Tava precisando. 6 jogos, Hassan. Ele destacou que só não desanimou porque recebeu o apoio do Dunga, recebeu o apoio dos companheiros e é difícil. O jogador quando passa por uma urucubaca dessa, bicho... Eu ia fazer a campanha Entra Grafite. Eu já ia fazer Entra Grafite. Não, ele foi muito... O Luiz Fabiano tem qualidade. E eu acho que nesse lance, nós temos um lance curioso, que é o Zidane aplaudindo, eu não sei se é no terceiro gol ou no segundo. Se não me falha a memória, ele aplaudiu o primeiro gol. Foi o primeiro gol que o Zidane aplaudiu. Que foi uma jogada bonita, trabalhada em velocidade, citada pelo Joel com propriedade, entendeu? Foi uma jogada realmente muito bonita. Ali a cena, ali, ó. O Zidane. E um pouquinho abaixo dele, ele não aparece ali, tá o Figo, né? O Luiz Figo. E eu acho que pro Zidane só resta aplaudir a seleção brasileira, porque ele acabou com a França lá, fez uma resenha com os jogadores. Eles conseguiram formar uma verdadeira seleção de tiristas na França. Exatamente. Diz que ele é o pivô da confusão lá, né? Não, alegam que ele teria influenciado o treinador para que mudasse o esquema tático, essa coisa toda, pela representatividade que ele tem no país. Eu não sei se isso realmente aconteceu. Agora tem que deixar ele trabalhar. Tem que deixar o treinador trabalhar. Aqui no Brasil, muita gente não concordava com a forma do Dunga colocar a seleção em campo, o esquema tático, mas está aí o resultado. Não, eu gosto do trabalho do Dunga, só que eu acho que às vezes falta um pouco mais de vibração pro Dunga. Ele não modificou a seleção. Aquilo que a gente costuma falar no futebol, um pouco mais de tesão. Mais de tesão. Falta pro Dunga, não só no discurso, mas no dia a dia com os atletas, sabe? É bacana esse esquema rigoroso dele, ele é extremamente enérgico, não permite o oba-oba que nós observamos na Copa passada, que todos lembram, foi uma bagunça generalizada. Então cobrou para a vida, ele levantou a boca na meta, pula careca, por esquerda, atraiu o Paquete, passou por ele, joga para o goleiro.